Estamos ao vivo. Bom dia. Tudo bem? Como estamos? Nesta terça-feira maravilhosa, começamos aí mais um dia e estamos já no finalzinho, né, do mês de agosto. O que você tem feito, hein? Muita gente está esperando o ano passar, tem gente que já está dizendo, não dá mais tempo de fazer nada, vou deixar só pro ano que vem. E aí, quanto mais você vai adiando os movimentos que você precisa fazer para realizar os seus sonhos, mais longe eles vão ficando de serem realizados. Então, vamos para cima, vamos começar aí mais um dia. Finalizamos ontem a série sobre José, falamos sobre a vida dele, aprendemos aí alguns códigos com ele. E hoje eu quero te convidar a estar comigo numa nova série, que nós vamos falar sobre Davi. Vamos aprender aí sobre o rei, um dos melhores reis que foi considerado, né, na Bíblia. E acho que depois dele veio Salomão, e depois de Salomão o negócio desandou tudo, né? Mas é assim mesmo. Nós vamos aprender ali um pouco sobre ele, sobre as características dele e algumas coisas que ele fez para ter o título de ser considerado um homem segundo o coração de Deus, tá? Então vamos abrir em 1 Samuel capítulo 16. Vamos começar aqui já do início da história dele, né? Para falarmos um pouquinho sobre esse assunto. Então vamos lá. Capítulo 16, versículo 1 em diante. Então o Senhor Deus ordenou a Samuel: Até quando continuarás pranteando Saul, enquanto eu próprio rejeitei para que não reine mais sobre Israel? Enche, pois, um chifre do melhor azeite e vai. Eis que eu te envio à casa de Jessé, em Belém, porque escolhi um de seus filhos para torná-lo rei. Samuel, no entanto, argumentou: Como poderei eu ir lá? Saul o saberá e com certeza mandará matar-me. Contudo, o Senhor o orientou: Levarás contigo um novilho e declararás: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu pessoalmente te indicarei como deverás proceder. Tu ungirás para mim aquele que eu te apontar. Então Samuel fez o que o Senhor ordenou. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade vieram tremendo ao seu encontro e indagaram: A tua vinda é de bom agouro, profeta? Ao que prontamente respondeu Samuel: Sim, venho em paz. Vim oferecer um holocausto a Deus. Purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou José e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse consigo: Deve ser este o homem que o Senhor quer ungir. Entretanto, o Senhor assegurou a Samuel: Não te impressione diante da aparência nem da estatura deste homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Depois Jessé chamou Aminadab e o levou à presença de Samuel. Mas Samuel disse: Também não foi este que o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samar. Porém Samuel declarou: Também este não foi o que o Senhor escolheu. E assim Jessé levou a Samuel os 7 filhos, mas Samuel concluiu: A nenhum desses o Senhor escolheu. Então Samuel questionou a Jessé: Estes são todos os filhos que tens? Ao que Jessé respondeu: Bem, ainda tenho o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: Manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo, de belos olhos, saudável e de admirável aparência. E o Senhor afirmou: Levanta-te, e o ungiu. É ele. Então apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor assenhorou-se de Davi, e Samuel retornou para Ramá. É muito interessante esse começo, né, da história de Davi, porque ele foi desconsiderado como filho, né, do seu próprio pai. Ele estava cuidando das suas ovelhas, o pai
Tava mostrando ali os filhos mais bonitos, os filhos assim de boa estatura, os filhos que com certeza tinha fisicamente o porte para ser um rei. Porém, o Senhor, ele não olha a aparência, ele olha o coração, né? Será se nós temos essa percepção? Acredito que a maioria não tenha, né? Quantos de nós confundimos alguém somente pela aparência, né? Quantos de nós vemos uma pessoa mal vestida, maltrapilha, e já diz assim, essa pessoa não presta, essa pessoa é ladrão, essa pessoa é isso, é aquilo. O nosso ego, né? Ele começa, o nosso interior, ele começa a julgar as pessoas ali pela aparência. Se uma pessoa está bem vestida, bem arrumada, ela já começa a dizer assim, aquela pessoa ali é uma boa pessoa, ela é isso, ela é aquilo, né? Muitos de nós somos ligados à aparência, aquilo que nós estamos vendo naquele momento. E por conta disso, hoje se tornou até mais comum nós vermos ladrões, pessoas assim de colarinho, ladrões de colarinho branco que chamam, né? Que são pessoas assim bem arrumadas, mas que também são maldosas, né? Pessoas que são ladrões, que são assassinos, mas que se vestem muito bem para poder disfarçar-se, né? Mas o que a gente aprende com esse momento da história de Davi, né? Ele tinha um coração puro, um coração sincero, um coração de relacionamento e intimidade com o Senhor. Ele estava distante daqui da casa do seu pai, mas o Senhor estava com ele em todos os momentos. E ele sabia disso, ele poderia sentir ali a presença de Deus. Mas no momento em que ele foi ungido, o Espírito de Deus se manifestou ali na vida dele. E daquele momento em diante a sua vida mudou completamente. O interessante é que Davi foi ungido muito tempo antes de se tornar rei, mas ele passou por um processo, por um treinamento para poder assumir aquela posição de governo, né? O Senhor ele tinha escolhido no coração dele a vida de Davi para se tornar o próximo rei depois de Saul. Porém, ele não assumiu logo naquele momento, né? Ele passou por diversas situações para que ele realmente se tornasse rei. E o interessante que eu acho da vida de Davi é que ele foi todo o tempo obediente a Deus e obediente ao seu rei, que era Saul naquela época, né? E Saul, com ele estava indo tudo muito bem, né? Ele foi escolhido ali, ele tinha uma boa estatura, ele, embora fosse da tribo de Benjamim, que era uma das menores tribos que existia, né? Porque ela era do mais novo, do filho de Jacó, então a tribo de Benjamim era pequena, então as pessoas que estavam naquela tribo eram um pouco menosprezadas, né? E Deus escolheu ali Saul no meio daquela tribo, que ele demonstrou valor naquele momento, mas à medida que o tempo foi passando, ele deixou-se contaminar o seu coração pelo orgulho, pela soberba, por achar que ele era melhor do que todo mundo, inclusive melhor do que Deus, né? Quando ele começou a ganhar ali as suas batalhas, ele achou que era na força do braço dele, mas na verdade não é. Então o Senhor, ele sempre vai olhar o coração. Ele sempre vai olhar para dentro de nós, né? Como que está o nosso coração diante do Senhor? Em que tem sido travado as nossas batalhas? Tem sido por algo passageiro, algo que só é de aparência, ou algo realmente eterno, algo que tem realmente queimado o nosso coração, né? Então, quando nós decidimos lutar por uma causa eterna, lutar pelo reino, lutar pela justiça de Deus, lutar pela nossa família, lutar, sabe, por realmente questões que sejam eternas, a consequência disso é que nós vamos conquistando também aquilo que é passageiro, como por exemplo bens, né, carro, casa, dinheiro, essas coisas elas vão vindo, mas quando o nosso coração não está nelas, quando o nosso coração não se sobrepõe, né, não se enche ali da avareza por ter todas essas coisas, né?
Eu acho engraçado, né, nesse final de semana eu tava conversando com uma pessoa que disse que estava apostando ali na Mega Sena e eu acho engraçado muito a quantidade de pessoas, né, que se iludem realmente apostando ali aquilo que elas têm nesse mega dinheiro, né, e pode ser que alguma delas ganhe e sempre ganhe alguém, mas essa pessoa que ganha nunca é uma pessoa que está preparada para ter aquele dinheiro. Nunca é uma pessoa que vai conseguir realmente gerenciar aquele dinheiro. E aí aquilo que estava dentro dela, aquilo que ela era antes de ter dinheiro, começa a se aflorar. E se ela era uma pessoa dentro dela ali, uma pessoa egoísta, uma pessoa amarga, uma pessoa que ama o dinheiro mais do que tudo, isso dali aflora. E aí ela acaba perdendo tudo, né, no decorrer do tempo. Mas a pergunta de hoje que nós fazemos é: o que tem no seu coração? Será que Deus pode olhar para você e pode dizer assim, sim, é esse que eu quero, é essa pessoa que eu quero, porque eu olho o coração dela? Quantas pessoas estão ali em cargos, quantas pessoas estão ali em locais, em posições que o coração delas não está ali, né? O coração delas é amargo, é soberbo, é avarento. E isso faz com que ela venha a prejudicar não só ela, mas a vida de outras pessoas que estão ali no meio dela. Então Davi ele foi escolhido porque ele tinha um coração diferente. Ele não se importava com a riqueza, ele não se importava com a fama, ele não se importava ali com nada disso. Diferente dos seus irmãos, que se fossem considerados reis ali, eles estariam logo todos cheios, encher a sua bola, encher-se de si mesmo. Mas Davi não. Davi tinha um coração sincero e foi por isso que Deus o escolheu. Assim devemos ser cada um de nós, ter um coração sincero diante de Deus, sabe, revelar para Ele, dizer, Senhor, eu sozinho não consigo, eu não, sabe, e ser sincero e falar aquilo que Paulo ele fala lá no livro de Romanos, né, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que, sabe, que eu devo fazer, sabe, uma briga constante, nossa, entre espírito e a carne. Mas o nosso coração, ele tem que estar conectado com o coração de Deus. Aquilo que queima dentro de nós tem que ser aquilo que o Senhor colocar em nós. Então, às vezes, Deus ele nos dá mandamentos, nos dá orientações, direcionamentos, e o nosso coração não quer obedecê-lo. Quer fazer outras coisas, quer fazer a nossa própria vontade. Só que uma coisa que eu aprendi é que quando nós andamos na dependência de Deus, nós não precisamos nos preocupar com mais nada. Ah, Michele, então eu não vou correr atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos? Não foi isso que eu disse. Eu disse que a gente não precisa se preocupar. Nós podemos ir com a certeza de que aquilo dali vai dar certo. E se alguma coisa no percurso não der certo, o Senhor vai fazer com que tudo coopere para o seu bem. O Senhor ele já nos deu todo o beabá, tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida plena e abundante aqui na Terra. Só que, por diversos motivos, nós mesmos acabamos impedindo que Deus haja sobre nós. Então, eu falo muito aqui sobre realizações, né? Sobre você realizar os seus sonhos. Mas se aquilo que está dentro do seu coração for o seu sonho, não for o mesmo que está no coração de Deus, no sonho de Deus, então de nada vai adiantar. E é possível que você nem consiga realizar. Porque se você quer ter uma vida que ande segundo o coração de Deus, é necessário pedir que Ele te mostre os sonhos dele para a sua vida. Sabe que tem que bater. Todos nós temos um chamado, né? Muito interessante, domingo estava tendo uma apresentação na nossa igreja e o grupo de adolescentes estava falando justamente sobre isso, sobre o chamado que cada um tem aqui na Terra. E era interessante porque era tipo assim, Deus ele tinha chamado uma peça, né? Uma mulher para ser advogada, para poder libertar muitas pessoas, para poder influenciar muitas pessoas, mas ela não foi advogada, ela foi simplesmente uma dona de casa. Então, e mesmo estando dentro da igreja, mesmo fazendo ali a parte dela dentro da igreja, mas o Senhor tinha dado um outro chamado para ela. Às vezes dentro de você, Deus ele vai falando o chamado que ele tem para você. Só que nem todo mundo aceita.
e acaba vivendo outra coisa, fica se preocupando com os seus próprios interesses e acaba esquecendo daquilo que o Senhor realmente chamou. Então, que o nosso papel, o nosso coração, ele esteja realmente conectado com o Senhor e que nós venhamos pedir esse direcionamento, pedir assim, Senhor, me mostra qual é a tua vontade para a minha vida, qual é o meu papel nisso. Por que o Senhor me trouxe aqui na Terra? Qual é a minha missão? Cada um de nós temos uma missão de levar o reino de alguma forma, seja você como um empreendedor no seu negócio, seja no seu trabalho, na profissão que você exerce, seja sendo uma dona de casa, seja em qualquer situação que você esteja, nós temos a missão de levar o reino a todas as criaturas. Isso ele falou quando eu estava subindo, Jesus falou quando estava subindo ao céu. Só que nós precisamos entender qual é o chamado de Deus para as nossas vidas, que forma que nós vamos falar sobre esse reino, em qual caminho, em qual campo, né, missionário, em qual colher, em qual onde nós devemos plantar aquela semente, a semente do reino. Então a gente precisa realmente ter o nosso coração conectado com Deus, ter um coração segundo a vontade dele, para que possamos ser direcionados para o caminho que ele tem para nós. Feche teus olhos em nome do Senhor Jesus. Graças nós te damos, meu Deus, porque o Senhor é muito bom. Obrigado por sempre nos ouvir, por estar conosco, nos abençoando, nos purificando. Que o Senhor venha derramar a tua sabedoria sobre nós, que possamos ter discernimento da tua palavra e do teu poder sobre as nossas vidas. Abre o nosso entendimento e faça com que nosso coração venha se conectar com o teu coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que você tenha um dia abençoado, um dia maravilhoso e vamos pra cima. Já terminei. Mas é isso aí. O nosso texto de hoje foi lá em 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 1 ao 13. Estamos falando agora sobre Davi. Que o seu coração seja como o coração de Davi. O Senhor sempre vai olhar para o coração. O Senhor sempre vai olhar para a intenção que nós temos para realizar algo, ao pedir algo, e que isso seja sempre conforme a vontade dele nas nossas vidas, tá bom? Um beijo no seu coração e tenha um coração voltado para o Senhor, tá bom? E até amanhã, às 6h27. Beijão.